Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui, sou o professor Luiz Rafael de Mello e quero trazer para a gente aqui um debate que tem propagado na mídia e que está sendo julgado junto ao Supremo Tribunal Federal, que é justamente aí, tem sido chamado de descriminalização do aborto. É um tema polêmico e diante disso não vou entrar no mérito se eu sou favorável, se eu sou contra, até porque eu tenho as minhas convicções. Mas o objetivo é justamente dizer que tipo de ação foi proposta, quais são os fundamentos que foram colocados nessa ação e o que se discute, o que se espera que seja declarada a não recepção, qual o ato do poder público que de alguma forma viola esses princípios. Tudo bem? Então vamos lá. O partido político Socialismo e Liberdade, o PSOL, ele apresentou uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal que recebe o nome de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que é conhecida como ADPF, né? Então, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Como o próprio nome diz, o PSOL ele apresentou ao Supremo Tribunal Federal, ele arguiu junto ao Supremo Tribunal Federal que existe um ato praticado pelo poder público que está descumprindo preceitos fundamentais previstos na Constituição Federal, ok? Então, a ADPF é uma ação que está prevista na Constituição Federal, artigo 102, parágrafo 1º. Não são todas as pessoas que podem ajuizar essa ação, somente algumas definidas na própria Constituição Federal, como, por exemplo, presidente da República, mesa do Senado Federal, a mesa administrativa da Câmara dos Deputados, a Procurador-Geral da República, o partido político com representação no Congresso Nacional e dentre outros ali que não vêm ao caso agora, né? Então não são todos, são poucas pessoas que podem propor e essa ação é de controle de constitucionalidade, controle concentrado de constitucionalidade. Então deve ser proposta junto ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal, tudo bem? Da própria norma Carta Magna. Muito bem. A ADPF, assim que foi distribuída, ela recebeu o número 442. Tanto é que se você pesquisar aí no site de busca, você colocar ADPF 442, você vai encontrar diversas informações em relação a esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. O que é a ADPF? Olha, a ADPF ela tem por objetivo dela é evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante, né, de atos do poder público. Essa definição está lá na Lei 9.882 de 1999, que colocou no artigo 1º dessa forma: a arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal competente, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Muito bem. Qual é o ato do poder público que foi praticado, né, que de alguma forma viola preceito fundamental? O ato do poder público que foi praticado já existe desde 1940, que é justamente o artigo 124 e 126 do Código Penal, que trata do crime de aborto. São duas situações que tratam do crime de aborto. Então, o PSOL, quando ele ajuizou essa ADPF, ele está alegando que o artigo 124 e 126 da Constituição Federal, eles violam preceitos contidos na Constituição Federal de 1988, de modo que esses dispositivos não podem ser recepcionados, não foram recepcionados pela Constituição. Nem posso dizer que eles são inconstitucionais, porque, na verdade, eles sequer deveriam ser recepcionados pela nova ordem jurídica que se deu a partir de 5 de outubro de 1988. Muito bem. Então, a ADPF apresentada pelo PSOL teve os seguintes fundamentos, né? Ele informa que o artigo 124 e 126 não devem ser recepcionados, justamente para excluir do âmbito da incidência penal a interrupção da gestação, induzida e voluntária, realizada nas primeiras 12 semanas, por serem incompatíveis. Aí eu entro, quais são os princípios fundamentais que o PSOL argumentou, que ele arguiu que está sendo violado para a existência desse dispositivo do Código Penal. Ele fala lá,
violação do princípio da dignidade da pessoa humana, violação da cidadania das mulheres e a promoção da não discriminação como princípios fundamentais da República, e por violarem direitos fundamentais das mulheres à vida, à liberdade, à integridade física e psicológica, à igualdade de gênero, à proibição de tortura ou tratamento desumano degradante, violação à saúde e ao planejamento familiar, e visando garantir às mulheres o direito constitucional de interromper a gestação de acordo com a autonomia delas, sem necessidade de qualquer forma de permissão específica do Estado, né? Bem como garantir aos profissionais de saúde o direito de realizar esse procedimento. Então, qual que é o objeto dessa ação? Olha, a DPF ela foi apresentada porque o artigo 124 e 126 viola preceitos fundamentais e garantidores dos direitos das mulheres. Olha, o que diz o artigo 124 do Código Penal? O artigo 124 está relacionado, ele dá início ali ao crime de aborto, 124, 125, 126, 127 e 128. O 124 ele fala assim do Código Penal: provocar aborto em si mesma ou consentir que outro o provoque. Olha, aqui eu tenho duas situações. Eu tenho a gestante que faz o autoaborto de maneira dolosa, ela quer a interrupção da gestação, ela faz o autoaborto, ou ela consente que terceira pessoa, que outrem provoque aborto nela. Então, por exemplo, dolosamente, se ela fizer o aborto nela tomando algum medicamento para interrupção da gestação ou praticando qualquer outro ato que gere a interrupção da gestação de maneira dolosa, ela pratica o autoaborto, então ela responde aí por uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Mas pode acontecer também que ela consente, que ela autoriza que terceira pessoa faça esse procedimento nela. Então, essa terceira pessoa, o fato dela consentir, ela também seria punida aí com pena de detenção de 1 a 3 meses. E a pessoa que fizer o aborto nela, por exemplo, pode ser até mesmo um profissional da saúde, um médico que fizer o aborto nela sem autorização judicial, sem que sejam os casos previstos no artigo 128, que é o aborto legal, ele também seria punido. Então, por isso que há uma relação entre o artigo 124 e o artigo 126. Porque se a gestante consentir que alguém faça o aborto, ela não seja punido, naturalmente, aquele que vai de alguma forma realizar a interrupção da gestação, também não pode ser punido. Por isso que eu tenho aqui o pedido da ação para que não seja recepcionado tanto o artigo 124 quanto o artigo 126 do Código Penal. Então, este é o ato do poder público que viola o direito fundamental. E no pedido, através de estudos e através do direito comparado, entendeu-se que a interrupção da gestação, na verdade, se for realizada até as 12 primeiras semanas, não poderia configurar crime, porque ainda não estaria em formação, o feto estaria em formação. Bom, a questão do crime de aborto, eu tenho aí duas situações. Aqui eu estou protegendo o que está sendo gerado, o que está sendo gerado, porque essa é a função do crime de aborto, que eu estou protegendo o feto que está sendo gerado, mas de alguma forma também, de acordo com a ação, eu estou sendo confrontado com o direito da liberdade, direito à vida, direito à igualdade de gênero, direito ao planejamento familiar da mulher, da adolescente, considerando os diversos argumentos que tem na ação, eu estaria violando esses preceitos fundamentais em relação à mulher. Então, é esse o debate que deve ser trazido. Mas qual que é o objetivo? Olha, o objetivo meu foi justamente apresentar o que é uma DPF, qual que é o fundamento, quais são os princípios a sendo violados e que ato do poder público foi praticado para que fosse apresentada essa ação junto ao Supremo Tribunal Federal. Tenho que dizer para vocês que a ministra Rosa Weber, na verdade, ela já, antes de aposentar, ela já colocou para julgamento virtual, no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, e ela proferiu o voto dela antes da aposentadoria.
e ela já entendeu pela procedência da ação, declarando a não recepção parcial ali dos artigos 124 e 126 do Código Penal, para excluir a interrupção da gestação, como não crime, até a 12ª, nas primeiras 12 semanas. Outro ministro pediu destaque, então agora esse processo, essa ADPF, será julgada agora pelo plenário do Supremo Tribunal, mas o plenário presencial do Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar, vamos ver o resultado do que será, mas o objetivo do vídeo foi justamente apresentar o que é uma ADPF, sua previsão constitucional, quais são os preceitos fundamentais que foram apresentados e quais são os atos do poder público que violam esses preceitos fundamentais. Tudo bem? Nos vemos em breve com novos vídeos, espero que vocês gostem. Grande abraço.